Eu saúdo a todas com a paz do Senhor. Estamos agora na nossa sexta aula, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Lembrando que nós estamos no segundo trimestre de 2020 e o tema da nossa revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o selo do Espírito Santo da promessa. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tem nos dado. Nos ensina a Te amar e a Te louvar em espírito e em verdade. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Nos dá uma aula abençoada por Ti e que tudo venha a ser para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Pois bem, minhas queridas irmãs, a nossa lição 6 tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Gentios eram todos os povos que não pertenciam à nação de Israel. Homens avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, cruéis, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor, traidores, obstinados, idólatras, orgulhosos, longe dos caminhos de Deus, mortos espirituais, sem Cristo, sem esperança, sem salvação, identificados como incircuncisão. A nossa lição 6 tem 3 pontos. O primeiro, chamados incircuncisão. Segundo, estranho ao concerto da promessa. E o terceiro, sem esperança e sem Deus. O texto áureo diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Lembrando que os gentios eram chamados incircuncisão e os judeus chamados circuncisão. Nossa verdade prática diz: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Essa estátua que estamos vendo chama-se Melancholy, ou melancolia. O homem esculpido em metal é do tamanho natural, é uma obra do artista romeno Albert. Ele está sozinho, sentado num banco de praça com a cabeça abaixada. Ele tem um enorme buraco no lugar do seu peito, deixando assim sem coração e sem espaço para o ar dos pulmões. Essa estátua é a representação da alma sem Deus. O homem sem Deus tem um grande vazio, o qual ele tenta preencher com drogas, prostituição, prazeres que o levam ao mais profundo dos abismos. Mas somente Deus pode preencher o vazio da nossa alma. O conceito de circuncisão, o significado religioso da circuncisão, a circuncisão do coração e a circuncisão da nova aliança. Vejamos. O que é incircuncisão? A incircuncisão é a ausência de uma cirurgia chamada circuncisão, conhecida famosamente por fimose. O incircunciso era um indivíduo que não passava pelo processo cirúrgico da retirada do prepúcio e que não era alvo dessa circuncisão, era um paciente incircunciso. Vemos exemplo na Bíblia quando Davi chama o Golias de incircunciso. Já a circuncisão é essa cirurgia, é a retirada completa do prepúcio da pele que protege o pênis, geralmente por razões religiosas ou por higiene. A circuncisão era uma cerimônia religiosa tradicional que determinava várias culturas e povos. Tem a finalidade da remoção do prepúcio como um sinal de inclusão nessa religião. Os judeus, eles foram chamados através de um pacto que Deus fez com Abraão para separar a nação de Israel. Existe por trás da circuncisão um significado religioso.
Esse significado é que todos os judeus eram separados, era uma aliança feita por Deus a Abraão e todos os seus descendentes. Era uma condição necessária para ser da nação judaica. Paulo aqui, no livro de Efésios, ele fala sobre a circuncisão do coração. Verifiquem aí também essas referências. Jeremias, capítulo 9, versículo 26. Ezequiel, capítulo 44, versículo 7 ao 9. E Romanos, capítulo 2, versículo 29. Essa conversão é baseada na fé e na obediência a Deus, e não é na tradição do corte. Coloquei aqui alguns versículos sobre circuncisão. Vou ler aqui Levítico 12, 13, que fala: E no dia 8º se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Observe que era no 8º dia. Cristo, quando foi levado ao templo também, ele tinha 8 dias e ele foi levado para ser circuncidado, porque ele era um menino judeu. Leiam aí na Bíblia de vocês, em Gênesis capítulo 17, versículo 12, que também fala de circuncisão. Essa operação era realizada geralmente pelo pai. Nós vemos na Bíblia uma exceção, que foi o caso de Zípora, a esposa de Moisés. Em Gênesis 21:4 fala sobre Abraão quando circuncidou o seu filho Isaque, na idade de 8 dias. Deus ordenou isso a Abraão. Quais eram os instrumentos usados nessa cirurgia? Antigamente, no Velho Testamento, fala que Zípora usou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, Êxodo 4:25. Em Josué 5:2, Deus ordena a Josué que fabrique facas de pedras para circuncidar os filhos de Israel. Hoje, na atualidade, ainda existe a circuncisão, só que é feita agora por especialista e às vezes com anestesia. Coloquei aqui figuras de gentios e judeus. Em Efésios 2:11 fala assim: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Eu já falei anteriormente que quando falava incircuncisão era todas as outras nações, quando falava circuncisão era povo de Israel. Porém, quando Cristo veio, ele abriu o caminho para que os gentios também tivessem parte na promessa. Gálatas 5, e versículo 6 diz: Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não fazem parte da circuncisão. O sinal dos judeus era um sinal físico realizado por mãos humanas. Agora, a boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, mas sim uma operação no coração. Vemos isso em Romanos capítulo 2, versículo 29, que diz: Circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Lembremos que nós somos salvos pela graça e não por obras. Nesse ponto, a circuncisão da nova aliança, Paulo escreve que o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, provocou debates e levou ao primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. A conclusão desse concílio foi que a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Depois vocês podem conferir em Filipenses 3:3 e Atos capítulo 15. Ainda, para conferirmos, vamos ver em Romanos capítulo 11 a história de um jambuzeiro que é enxertado numa oliveira.
O interessante aqui é que os ramos da oliveira é cortado e quando é cortado é enxertado um jambuzeiro. Isso significa que nós que não tínhamos direito à salvação, fomos enxertados nesta oliveira que é Cristo. Para concluir o primeiro ponto, temos aqui um resumo de tudo que nós estudamos. A circuncisão é uma operação que remove o prepúcio da criança com 8 dias de nascimento. Deus fez uma aliança com Abraão. A aliança era que todos os seus filhos fossem circuncidados. Era um sinal visível do pertencimento a Deus. Era uma marca na pele. O capítulo 17 de Gênesis exibe a circuncisão primeiramente como algo espiritual e somente então a considera como um sinal secundário, nacional. Paulo, no entanto, fala em Efésios que a verdadeira circuncisão é a cirurgia feita no coração do homem. Também fala em Romanos capítulo 2, versículo 29. No segundo ponto, fala estranhos ao concerto da promessa. O que é estranhos? É alheio, é alienado. Pessoas que não conhecem o que é um concerto e nem tampouco as promessas de Deus. Os gentios eram assim. Viviam uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel e alienados aos pactos da promessa. Uma vida sem Cristo sabemos que é desesperadora. Paulo traz à memória que antes nós éramos assim. Antes da regeneração, nós vivíamos como ovelhas sem pastor, como folha seca levada pelo vento, sem saber para onde íamos. Mas depois de Cristo, somos reconciliados com Ele e fazemos agora parte da promessa de Deus. João 8:36 fala: portanto, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. O segundo subponto fala sobre separados da comunidade de Israel. Os gentios eram excluídos não só dos símbolos ou rituais, mas também excluídos das promessas de Deus e da salvação. Pois a chamada divina só pertencia aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, somente aos judeus, somente a comunidade de Israel tinha direito à salvação. A Bíblia fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram ou o rejeitaram. Antes éramos alienados aos pactos da promessa. Não sabíamos que pactos seriam esses e nem que promessas poderiam ter os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O primeiro pacto que Deus fez foi com Abraão, quando ele ainda estava na terra de Ur. Deus chama a Abraão, prometendo-lhe que fará ele um pai de uma grande nação. Abraão obedientemente sai do meio da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra onde Deus o mostrará. O segundo pacto é o pacto mosaico, quando Deus fala com Moisés e lá ele reafirma suas promessas de que o povo teria direito de morar numa terra onde mana leite e mel. O terceiro pacto é chamado pacto davídico, quando Deus promete que o seu reino seria eterno e que o Redentor sairia de sua descendência, trazendo aqui a promessa que o Messias iria descender da semente de Davi. Em Hebreus 8:10 fala: porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Este é o pacto que Deus quer de nós. Passando agora para o terceiro ponto, fala sem esperança e sem Deus. Desprovido de esperança e sem Deus no mundo. O que é a esperança? Esperança é a confiança de algo bom que acontecerá. É a crença de que um desejo se torne realidade. É a expectativa de que aconteçam coisas boas. É a virtude que se completa. Fé, esperança e amor. Quando lemos em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Aqui há uma grande diferença.
A tristeza, segundo Deus, quando a pessoa fica triste, mas se arrepende, é para a sua salvação. Mas quando a pessoa fica triste e não se arrepende, produz morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Chegamos ao nosso último assunto, sem Deus no mundo. Essa expressão não quer dizer que os gentios não adoravam alguma divindade. Pelo contrário, eles eram politeístas, adoravam vários deuses, eram idólatras e viviam escravizados por suas ideias e pecados que os mantinham alienados das promessas do Deus de Israel. Eles não queriam saber de Deus, viviam sem Deus no mundo. A esperança que eles tinham eram vãs. Porém, Cristo morreu e rasgou o véu e deu direito a todos nós sermos filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Na carta de 2 a Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: todos nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Só para meditarmos, a esperança é uma âncora que dá sustentação à nossa alma. Sabemos que nós temos uma esperança de vida eterna, de uma morada com Cristo, de contemplá-lo assim como Ele é, de estarmos sempre com Ele em todos os momentos e vivermos num lugar onde não haverá mais choro, pranto, dor, desespero ou morte. Somos herdeiros da promessa com Cristo. Por isso, não se desespere. Tenha fé em Deus, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Um grande abraço e obrigado por assistir a nossa aula. Amém.